Pois é, pessoal, o Donald Trump, junto com o seu grupo de mídia, né, o Media Group Trump, resolveu entrar com uma ação contra o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes. Segundo as informações, ele estaria violando a liberdade de expressão e leis americanas. E, inclusive, pode haver um pedido de prisão do ministro Alexandre de Moraes. Mas será que isso pode acontecer? Qual o efeito prático dessa ação do grupo Trump e do Rumble contra o Alexandre de Moraes, ministro do Supremo Tribunal Federal? Se der tempo, nesse editorial ainda, está viralizando na internet fotos que foram apresentadas de uma verdadeira armadilha que o Bolsonaro preparou para o Luiz Inácio Lula da Silva, o atual presidente, para poder cumprir aquele plano de matar o Lula. Pois é, tá viralizando, e se você ficar até o final do vídeo, a gente vai apresentar isso aqui para você, tá bom? Então não esquece de se inscrever no canal, curtir, compartilhar, lembrando a você visitar a nossa biblioteca, tá? Nós temos livros muito preparados aqui para você: Segredos dos Investimentos, Os Princípios da Holding Familiar, Espiritualidade e Prosperidade, estão todos disponíveis aqui. Você faz o download, paga o valor que você achar justo e pode pagar pelo Pix, honestebook@gmail.com. Fechou? Vamos lá, pessoal, vamos entender tudo que está acontecendo, né? Pegou muita gente de surpresa essa matéria aqui. Assim, horas depois, né, da denúncia do Procurador-Geral da República contra o Bolsonaro, vem o Donald Trump e apresenta, né, uma denúncia também, né, uma acusação contra o ministro Alexandre de Moraes. Há quem diga, né, que essa medida da equipe do Donald Trump foi feita justamente para ajudar o Bolsonaro e trazer todos os holofotes para as ações do Alexandre de Moraes em relação ao Bolsonaro. Ou seja, o que acontece aqui internamente no Brasil repercute lá fora, mas não tanto. Agora, quando um presidente da República como Donald Trump entra com uma ação contra o Alexandre de Moraes, aí, meu amigo, os holofotes estão de olho, né, no Alexandre de Moraes. E é isso que a gente vai entender aqui. Vamos lá. Trump acusa Moraes de descumprir leis americanas e promover censura. O grupo de mídia do presidente Donald Trump, juntamente com o Rumble, que é aquela plataforma, né, de vídeos, entrou com ação acusando o Alexandre de Moraes de que ele estaria descumprindo leis contra instituições americanas, contra empresas americanas. Que essas empresas americanas, elas são regidas pela lei norte-americana e dentre elas, né, está a lei Princípio Sagrado da Liberdade de Expressão. Então, eles argumentaram que com base nisso querem a condenação do ministro supremo Alexandre de Moraes. E aí entra um monte de questões, se os Estados Unidos têm jurisdição, se já houve entendimento nesse sentido, se vai abrir um precedente, se o Alexandre de Moraes pode ser preso, se não pode ser preso. Eu vou tentar explicar para você de forma bem didática aqui o quesito jurídico sobre tudo isso, beleza? Agora, um fato ninguém pode negar, tá? Se um dos objetivos era chamar atenção para o ministro Alexandre de Moraes, esse o Donald Trump já conseguiu, tá? O The New York Times, por exemplo, publicou Trump Media Group, né, ou seja, o grupo de mídia do Donald Trump, processa juiz brasileiro que avalia a prisão de Jair Bolsonaro. Ou seja, presta atenção, todo mundo esperava, né, que o assunto do momento seria o indiciamento do Bolsonaro. Eu cheguei a ver alguns vídeos da Espanha, da Argentina, do Uruguai, falando sobre Bolsonaro, alguns jornais, né, falando sobre o indiciamento de Bolsonaro, mas foi uma nota ou outra. Agora, essa ação do Donald Trump contra um juiz brasileiro, ela é inédita. Então tá aqui, ó, The New York Times publicou a matéria. Também, Wall Street Journal, empresa de mídia de Trump processa juiz do Supremo Tribunal Federal por censura, tá? Então, todos estão falando, né, que a grande questão é a censura que acontece no Brasil. Mídia Trump processa juiz brasileiro e inimigo de Musk
por suposta censura. Essa matéria foi da Forbes. BBC News. Empresa de Trump entra com processo contra Alexandre de Moraes após denúncia contra Bolsonaro. A Reuters, tá? Trump Media e Rumble processa a juiz da Suprema Corte brasileira. Ou seja, o bingo, né, que o Donald Trump queria já está dando resultado. Ou seja, trouxe todos os holofotes para o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes. Mas não foi só o Donald Trump, né? O cara da Rumble também, que é uma plataforma igual o YouTube, tá, gente? Rumble é uma plataforma de vídeo igual o YouTube. Quando aconteceu aquele cancelamento do Monark lá atrás, a Rumble veio ao Brasil depois que o YouTube expulsou o Monark do YouTube, né? Então a Rumble veio com o Monark. Pouco tempo depois, por determinações judiciais, né, por pressão, a Rumble acabou saindo do Brasil por decisões do Alexandre de Moraes. O Chris Pavlovski, que é o CEO, né, um dos donos da Rumble, ele mandou um recado, né, para o Alexandre de Moraes. Olha só o que ele escreveu aqui. Oi, Alexandre, né, logo depois da divulgação da ação. A Rumble não cumprirá suas ordens ilegais. Em vez disso, nos veremos no tribunal. Atenciosamente, Chris Pavlovski. Ou seja, tirou uma onda aí, né? Deu uma zoada aí com o ministro Supremo Alexandre de Moraes. Mas ele publicou mais, né? Ele escreveu o seguinte, ó. O Vinícius Carrion que republicou aqui. A guerra pela liberdade de expressão se tornou global. O Rumble não será intimidado pelo juiz Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal. Lutaremos pelos criadores, lutaremos pela liberdade de expressão e lutaremos pelos americanos. Lembrando que o Chris Pavlovski é muito amigo também do próprio Monark, né? Foi em virtude do Monark que o Chris Pavlovski acabou trazendo o Rumble para o Brasil. E adivinha quem fez essa ponte? Quem foi o único a ir lá ajudar o Monark? O esquerdista, né? Glenn Greenwald. O jornalista esquerdista Glenn Greenwald foi o responsável por ajudar, né, o Monark a trazer o Rumble para o Brasil. Tá? E o Glenn Greenwald está sempre fazendo denúncias aí sobre a questão da liberdade de expressão no Brasil. Mas vamos lá. O que a gente precisa entender dessa história toda? Tá? Pode um juiz americano, né, a Suprema Corte americana, um juiz americano, tomar uma decisão contra o ministro Alexandre de Moraes aqui no Brasil por censura? Pois é, essa pergunta é bem mais complexa do que você imagina. Pode sim e pode não, tá? Vamos entender. Primeiro ponto, existe, né, o princípio da soberania nacional. Ou seja, nada que os Estados Unidos decida pode ser executado aqui dentro do Brasil. Então vamos dizer que tenha uma decisão lá nos Estados Unidos determinando uma ordem de prisão do ministro Alexandre de Moraes. Neste caso, o Alexandre de Moraes poderia ser preso, uma tropa americana entrar aqui dentro do Brasil e prender o Alexandre de Moraes? Não poderia. Então, efeito jurídico prático, estou falando jurídico, aqui no Brasil inexiste. Então, para uma decisão do Supremo dos Estados Unidos ou de um juiz dos Estados Unidos, uma ordem de prisão, ser cumprida contra o Alexandre de Moraes aqui no Brasil, só se o Supremo Tribunal Federal autorizasse através de uma carta aí rogatória, de um acordo que existiria para poder chancelar a decisão e prender o Alexandre de Moraes, coisa que a gente sabe que não vai acontecer na prática. Então, na prática, efeitos jurídicos não tem. Mas, agora vamos aos Estados Unidos. Os Estados Unidos pode julgar o ministro Alexandre de Moraes? Pois é, em tese, sim, pode julgar o Alexandre de Moraes. E a gente vai entender o porquê, tá? São dois princípios. Um dos princípios que os juízes norte-americanos podem utilizar e os advogados do Trump utilizaram é o princípio da universalidade. Segundo esse princípio, tá, qualquer direito humano ele é universal. Então qualquer juiz pode julgar qualquer causa sobre direitos humanos, independente do lugar, independente de quem seja. E quando o ministro Alexandre de Moraes impõe censura, né, ele está violando direitos humanos.
Tá? Enquanto ele impõe censura, ele está violando os princípios básicos da democracia. Então, ele impõe uma certa censura ali. E, de certa forma, né, ele viola princípios de direitos humanos previstos no Tratado de San José da Costa Rica e, portanto, com base no princípio universal, qualquer juiz pode julgar sim. Já existe precedente? Não. Há a possibilidade de abrir esse precedente, né, de um juiz de um outro país, como o Brasil, ser julgado. Isso nunca aconteceu nos Estados Unidos nesse sentido. Então, o que nós temos? Nós temos que pode sim vir uma ordem de prisão ao ministro Alexandre de Moraes, pode acontecer uma ordem de prisão que é bem provável que não será descumprida. Mas qual é o efeito prático? Vamos lá. Primeiro, não só nos Estados Unidos, né? Porque o Alexandre de Moraes, a gente sabe muito bem, não pode pisar nos Estados Unidos, senão a chance de ele ser preso lá é muito grande. Então, ele já está, assim, meio que impedido, né, de pisar lá nos Estados Unidos. Essa decisão poderia ser utilizada para a denúncia do Alexandre de Moraes no Tribunal Penal Internacional, tá? O que daria ali uma ordem de prisão internacional. E todos os países que cumprem, né, fazem parte do tratado do TPI, estariam sujeitos, né, a ter que prender o Alexandre de Moraes se ele saísse, ou seja, localizava o Alexandre de Moraes, ou seja, prendia ele aqui dentro do país ou de poucos países que ele poderia, né, sair, ele ficaria limitado. Sem contar a questão econômica também, né? A questão econômica, que com uma decisão como essa, provavelmente o que o Trump quer é travar bens, congelar contas bancárias, e aí a gente já falou sobre aquilo, né? Que pode acontecer um efeito rebote que vários países podem aplicar por causa do modelo SWIFT, né? De conta, ou seja, por exemplo, se houver uma ordem de bloqueio de dinheiro do Alexandre de Moraes, toda vez que ele tentar mandar o dinheiro para fora, isso passa pelo sistema SWIFT americano. E aí o sistema americano, ao perceber isso, ele já trava o dinheiro. Então, se o Alexandre de Moraes tem dinheiro fora, se ele tenta trazer de volta, acabou, eles cooptam o dinheiro, então isso pode acontecer. Mas o principal, as decisões passam a ser questionadas muito mais no âmbito internacional, porque aí estaremos falando a partir de então de um juiz condenado, né? Que seja em outra jurisdição, mas passa a ser um juiz condenado. Então, no efeito político de tudo isso, né? No efeito internacional, no efeito de relações internacionais, impacta muito o Alexandre de Moraes. Mas prisão, esse tipo de coisa, é difícil acontecer, tá? É muito improvável e impossível o Alexandre de Moraes ser preso, né, com anuência do STF aqui, permitindo que uma decisão judicial norte-americana seja cumprida aqui. A não ser, né, que a regra do jogo mude mais para frente, tá? Deu para explicar? Os Estados Unidos pode até julgar lá com base no princípio da jurisdição universal, torna ele num réu condenado, dá uma repercussão muito negativa no âmbito internacional, implica ele sanções, principalmente de países aliados, né? Pode implementar ali uma ordem de prisão, uma recompensa, assim como tem o Maduro, ele vai estar com problemas, né? Ou seja, dependendo de onde ele vai estar com medo de ter uma ordem, uma restrição, mas enfim, na prática é isso que pode acontecer, muito mais questões diplomáticas. E aí tem a questão do Brasil, né? As decisões do Alexandre de Moraes, por exemplo, se vier uma decisão prendendo o Bolsonaro, ou a decisão do Alexandre de Moraes que determinou a inelegibilidade do Bolsonaro, por exemplo, né, enquanto ele estava no TSE, podem ser questionadas pelos Estados Unidos. E se o Brasil continua descumprindo, o Donald Trump tem mais um trunfo na manga para aplicar sanções contra o Brasil, ou seja, mais um argumento para aplicar sanções econômicas contra o Brasil. Tá? Vamos lá, pessoal, vamos falar agora um pouquinho sobre a questão da denúncia e da delação do Mauro Cid. Pois é, o Mauro Cid, hoje, a gente percebe que grande parte da denúncia, né, que o PGR fez, está atrelada à delação do Mauro Cid. Uma delação que voltou atrás, uma delação que vazou áudio do Mauro Cid falando que mudaram, né, coisas que ele tinha dito, que pressionaram ele para falar coisas que ele não queria. Depois
pressionaram ele de novo, ele mudou a versão algumas vezes. Então, essa é a única exclusiva, vamos dizer assim, fundamentação, base estrutural da denúncia que estão fazendo contra o Bolsonaro. E aí, o Mauro Cid, ele pediu coisas em troca dessa delação premiada. Cid pediu perdão judicial, bens e proteção da PF em troca de delação, que implica Bolsonaro. Ou seja, o tenente-coronel Mauro Cid Barbosa, ao aceitar a delação premiada, pediu às autoridades uma série de benefícios, né? O ex-ajudante de ordens do ex-presidente Jair Bolsonaro teve o sigilo da delação feita em 2024, suspensa pelo Alexandre de Moraes, né? Ou seja, agora ele suspendeu a delação para abafar um pouco, né? Cara, o que eu percebo hoje? Hoje o mundo está trabalhando com cortinas de fumaça, tá? Então eu começo com uma questão, aí vem a bomba da denúncia do Bolsonaro, aí vem a bomba do processo do Donald Trump. Aí eu tenho que soltar a bomba de que vou liberar a denúncia do Mauro Cid. E amanhã, cara, é o tempo inteiro alguma coisa estourando no Brasil, que tá pior do que a faixa de Gaza, só tem bomba, né? E aí nessa denação do Mauro Cid, adivinha quem tá à frente do Lula nas pesquisas? A Michelle Bolsonaro. Pois é, mas o próprio pessoal aqui, o próprio Mauro Cid, né, fez denúncia dizendo que a Michelle Bolsonaro era uma das grandes instigadoras do golpe do Bolsonaro, ou seja, ficava o tempo inteiro pressionando o Bolsonaro para dar o golpe. Mas que, em compensação, o Flávio Bolsonaro era completamente contra qualquer ação do pai. Ou seja, essa delação do Mauro Cid põe a Michelle Bolsonaro contra o Flávio Bolsonaro. Tá, a verdade é que o Flávio Bolsonaro não faz parte dos indiciados, a própria Michelle Bolsonaro também não, né? Instigar o golpe não caracterizou aqui participação, né? E essa história de golpe não está convencendo a grande parte dos brasileiros, mas uma coisa que não foi muita surpresa, né, foi que o Costa Neto, que era tão perseguido, ficou de fora, né? Indiciado pela PF, Valdemar escapa da denúncia da PGR, né? Foram cerca de 40 indiciados pela Polícia Federal no inquérito. O Costa Neto ficou fora. Então, de uma hora para outra, né? O Costa Neto não pode conversar com o Bolsonaro, nem nada nesse sentido. Aí, de repente, também, né? Deixa o Bolsonaro indiciado, aliados do Bolsonaro, um monte de gente aliada ao Bolsonaro, e o Costa Neto acaba ficando de fora. E aí, meio que numa forma de confissão, né? O próprio Bolsonaro, foi o Bolsonaro que postou. Não foi um ou outro, não. Foi o Bolsonaro que postou no perfil dele, né? Exclusivo. Polícia Federal revela foto da armadilha que Jair Bolsonaro usaria para captar e matar o presidente Lula. Em breve, mais detalhes. Essa é a matéria que está publicada aqui, tá? E aí, eis que o Bolsonaro divulga, né, a grandiosa engenharia para pegar o Lula com 2 garrafas de 51 e uma arapuca. E aí você deve estar brincando, e aí eu sei que você deve estar incrédulo falando, mas não foi o Bolsonaro que postou assim? Foi o Bolsonaro que postou, né? E aí muita brincadeira, eu sei que isso aqui é uma onda, né? E vem logo depois do Lula falar num evento lá da Petrobras, lá da Marinha lá, né? Que ele não bebe gasolina, só bebe muito álcool, né? E aí, ele posta essa foto aqui. E na sua opinião, essa armadilha pega o Lula ou não pega o Lula? Coloca no comentário que eu quero saber, tá? Mas brincadeiras à parte, né? A situação em relação ao Bolsonaro se agrava. Ou seja, as tensões internacionais estão cada vez mais latentes, ou seja, cada vez está aparecendo mais uma pressão internacional em cima do Alexandre de Moraes. E, né, o que um bicho acuado costuma fazer, né, quando ele está acuado? É atacar, né? Então, eu acredito que o governo Lula, que o próprio Supremo Tribunal Federal tomará medidas ainda, né, contra o Bolsonaro. Não estou falando em prisão, porque eles não sabem o efeito que isso pode gerar. Mas, de certa forma, a gente percebe que daqui para frente, né, só vai para trás. Ou seja, compra pipoca aí, porque alguma coisa vai acontecer nos próximos dias. Tem manifestação,
Tem evento que está marcado para acontecer em relação ao impeachment do Lula ou a anistia. A pressão sobre a anistia cresce. Vai começar a pressão internacional sobre a anistia. O relatório da UEA vai estar saindo, ou seja, tem muita coisa que vai estar sendo exposta aí, né, nas cenas desse próximo capítulo dessa novela mexicana, né? E aí, para encerrar, pessoal, peço ajuda a vocês para estar conhecendo a nossa biblioteca virtual. Se você ainda não fez o download aí de nenhum dos nossos livros, né, fique à vontade para conhecer nossos livros que estão disponíveis para vocês, tá bom? Grande abraço, pessoal. Fiquem com Deus e eu vejo vocês no próximo editorial.